E nessa missão a gente vai ter que abrir mão do nosso conforto, da nossa limpeza, daquilo que é conveniente a nós. Pastor, mas eu estou aqui na condição de ser liberto, eu não posso libertar alguém. Pastor, eu estou buscando, eu vou sair daqui, vou em outra igreja procurando até o dia que eu for ser liberto. Você só vai ser liberto o dia que a casa está vazia, for cheia do propósito de Deus. Aí o diabo não entra. Do que adianta, irmão, todo dia a gente arrancar capeta nas pessoas aqui. Sinceramente, até hoje eu não conheci, eu já expulsei muito demônio de muita gente, até hoje não vi um que converteu. Porque demônio é igual mosca, que é as moscas azul grande, sabe? Quando você vê que tem uma voando ali, é porque tem um negócio bem podre ali perto, um negócio que já está perdido ali, aí atrai esses bichos. Demônio é a mesma coisa. Ele só vai aonde tem sujeira, aonde tem pecado, irmãos. Por isso que nós, quando a gente fala sobre libertação, devemos entender como Cristo. Jesus, ele faz tudo isso aqui, ele é chamado de pecador. Eles estão dizendo, ele está achando que ele é Deus, os fariseus. Ele está achando que ele é Deus. Ele é um pecador, que num dia de sábado, que é um dia santo, está usando de uma coisa suja para fazer uma feitiçaria, um milagre satânico num jovem que é cego desde nascença. Olha o argumento deles. Mas Jesus, ele está, irmãos, ali mostrando para a gente que quem já é santo, como ele é santo, a santidade é muito mais poderosa do que a contaminação do pecado. É lógico, irmãos, que nós devemos fugir da aparência do pecado. Se eu sou santo, fui santificado por Jesus, eu não tenho que pensar assim, então eu vou numa balada ali, eu não vou beber. Outra coisa é você, por exemplo, eu tenho uma vontade, eu vou dizer para vocês aqui, você pode até ficar escandalizado. Eu tenho vontade de ir lá naquela casa de prostituição. Misericórdia, pastor. Tenho vontade de ir lá pregar para aquelas mulheres. Mas eu não vou sozinho, né? Primeira esposa. Podemos levar mais um grupo. Pastor, mas lá é impuro. Olha, a mentalidade dos fariseus era essa. Você vai... Misericórdia, você viu, né, que o pastor pisou? Aí ele pisa lá e a sola do sapato está totalmente corrompida agora com o pecado da prostituição. E ele sobe no altar. O altar é puro. Eu já ouvi isso aqui na igreja, irmão. O altar é limpo, é puro, é santo. E tem gente sujando. O altar hoje, irmãos, não é esse daqui, é esse daqui. Vou dizer mais uma vez, o altar, isso aqui, irmão, é uma plataforma, para mim ficar um pouquinho mais alto. Isso aqui não é altar, o altar é aqui dentro. Paulo falou, nós somos o santuário do Espírito, hoje ele habita em nós. Se você acreditar que isso aqui é altar, você está vivendo a antiga aliança até hoje. Porque os profetas viram coisas e não entenderam. Está lá em Hebreus, eles viram coisas e não entenderam. E hoje a gente está vendo e vivendo. Jesus falou assim, bem-aventurados sois vós, que estão vendo coisas que os profetas viram e não entenderam. Vocês estão vendo Cristo diante de vocês, e agora vocês vão receber o Espírito Santo. Ele vai habitar dentro de vocês. Tudo vai fazer sentido. Os profetas viam o templo do Espírito, com o Espírito Santo, o rio saindo do altar. Eles não entendem, o que é isso? Não estou entendendo isso aqui. Aquela era a visão da igreja. Aleluia. Nós somos as pedras que edificam essa igreja. Por isso, irmãos, a libertação verdadeira que liberta o homem é a libertação que vem da santidade do Espírito. Aonde o rio do Espírito passa, leva toda a sujeira. Aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos, a gente foi lá na cidade de Paraty. Lá é tão interessante que lá tem um centro histórico, onde os escravos que construíram lá aquele centro histórico, é uma cidade antiga, né, histórica, e depois é a cidade moderna. Então você vai lá para conhecer o contexto histórico. E na época lá não tinha rede de esgoto. Então todas as necessidades que eram feitas lá saía para a rua fora, assim, ficava a céu aberto. Só que eles já fizeram a arquitetura da cidade, as ruas, de uma forma que quando a maré do mar sobe, as águas entram todo dia. Quando sobe no final da tarde, as águas entram lá dentro e vai lá, e as ruas ficam tudo cheio de água assim, sabe? As ruas são assim, tipo um
côncavo assim, né? Tem um passeio mais alto, mas aí a água entra assim. Quando ela entra, quando a maré começa a baixar, ela vem trazendo toda a sujeira. Toda a sujeira sai dali. É assim que o Espírito Santo faz, irmão. Quando vem as ondas do Espírito sobre nós, Ele leva toda a sujeira, porque Ele é santo. Por isso que é Espírito Santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Quanto mais você se envolve com as ondas da presença de Deus, quando ela vem e bate em você, ela leva embora todo o pecado, toda a sujeira. Não tem como a gente vencer, irmãos, libertar as pessoas só dizendo: sai em nome de Jesus, demônio. A casa tem que estar limpa, ornamentada, mas tem que estar cheia. Cheia do quê? Cheia do Espírito de comunhão. Espírito Santo é o Espírito de comunhão. E quando a gente se sente bem, feliz, alegre na obra do Senhor, na casa de Deus, na nossa família, irmãos, a melhor coisa da vida para nós é a família. Você chegar em casa, é aborrecida, tem umas amolação, tem. Eu tenho certeza que a hora que alguém falar mal de um filho seu, de uma filha, do seu marido, por mais que você é doida para arrancar a orelha do seu marido, se falar mal dele, você fica, ai, 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 deixa falar. Eu vou orar por Deus deixar o diabo levantar umas pessoas e falar mal do seu marido, para você amar ele mais, se defender ele. No fundo você ama. Da mesma forma, o maridão ama a esposa. Irmãos, então Jesus aqui curando esse jovem cego de nascença. Por que cego de nascença? Porque já nos mostra que nós já nascemos cegos espiritualmente. Todos nós já nascemos cegos espiritualmente. E por que para a gente ir para o céu e ser salvo, irmãos, não é a partir do momento que você se torna um religioso, mas a partir do momento que os seus olhos se abrem e você conhece Jesus. Ele falou: quem não nascer de novo não vai ver. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Só vai entrar no reino de Deus quem começar a ver, meu irmão. Você nasceu cego, nós nascemos cegos. Você pode ter sido gente boa, tanto que for. Se continuar cego e não nascer de novo, o seu lugar não é lá com o Senhor. Por isso que a abertura dos olhos de um cego de nascença é a obra mais importante da libertação. Jesus, ele falou assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar boas novas aos cativos. Proclamar libertação aos cativos. Segundo, abertura dos olhos dos cegos. Terceiro, libertar o oprimido. Veja que ele falou sobre libertação 2 vezes. Libertar o cativo, abrir os olhos do cego, libertar o oprimido. Você está me acompanhando? Quantas vezes ele falou sobre libertação? 2 vezes. Entre essas 2 vezes, o que ele falou que tem que acontecer? Abertura. Estou pregando sobre o que hoje? Cego de nascença, o que aconteceu com ele? Os olhos se abriu. Então não adianta você parar de tomar uma cachaça lá no mundo. Não adianta você parar de idolatrar uma imagem de escultura. Não adianta você parar de frequentar um terreiro de macumba. Não adianta você parar de dançar um forró lá no Sonora. Misericórdia, no Casa Véia. E fala: agora eu estou liberto, eu estou na igreja porque eu não bebo mais, não fumo mais, não falo mentira, não dou calote mais ninguém. Mas está dentro da igreja oprimido. O nível mais profundo da libertação é ser livre, diga assim, da opressão. Então, irmãos, está cheio de crente ex-viciado, ex-drogado, ex-cachaceiro, ex-idólatra. Está cheio, oprimido na igreja. Não está sendo açoitado mais pelo espírito do vício, nem da idolatria, mas pelo espírito da opressão. Então o que é necessário fazer para os crentes? Pastor, eu não vou nessa campanha não, porque eu já sou crente, misericórdia, e não tem que ser liberto não, já estou com Jesus, as coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Eu vou te perguntar, você está feliz mesmo? Você está em paz?
Se tiver, glória a Deus. Mas a verdade é que a maioria está oprimido. Para ser liberto da opressão, que é o nível mais profundo da libertação, que é para os crentes que já estão, que já foi batizado, arrependeu de falar mentira, arrependeu da cachaça, arrependeu do cigarro, arrependeu da prostituição, está na igreja bonitinho, batizado, tomando ceia, agora precisa de mais uma coisa, para não viver sendo açoitado pela opressão. Diga assim: a abertura dos olhos da cegueira espiritual. Todos nós nascemos cegos espiritualmente. Por isso, irmãos, que tudo só vai começar a acontecer na sua vida a partir do momento que os seus olhos se abrirem. Aleluia! Agora vamos lá, eu vou caminhar para o término. Como eu disse, eu vou pregar só um pouco aqui, deixar os irmãos com gostinho de quero mais. Daqui umas quartas aí vai ter um pastor abençoado e nós vamos orar. Mas deixa eu dizer a grande revelação dessa mensagem aqui. Jesus, ele é a luz que abre os olhos do cego. Ele é a luz ao cego. Jesus, ele veio ao mundo, o mundo de trevas, para trazer luz. Que luz é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É a palavra, meu irmão, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tem como, irmão, a gente fazer uma oração poderosa de libertação se você não assumir um compromisso de andar na verdade. Se você não tiver amor pela palavra, se você não tiver paixão pela palavra, fome pela palavra, é sinal de que você ainda está cego. Pastor, me dá um sinal para me entender se eu estou cego ainda ou se eu já estou vendo. É a partir do momento que você vê este livro como a luz para a sua vida, que vai guiar você. Lâmpada para os seus pés, vai guiar você em todos os seus caminhos. Jesus, ele é a luz, a verdadeira luz. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus ele vai curar aquele rapaz, ele faz algo, irmãos, que é totalmente planejado e é para a gente entender os propósitos eternos de Deus. Ele chega para aquele moço que é cego de nascença, que estava ali rotulado como amaldiçoado, maldito. Toda pessoa que nascia já cego, eles já olhavam e falavam assim: esse aí pecou, foi o pai que pecou, a mãe que pecou. Alguém pecou, ele é maldito, amaldiçoado. Então ninguém abria as portas para ele. Irmão, escute, toda pessoa que continua na condição de cego espiritual, as portas sempre estarão fechadas para você. Todo cego espiritualmente vive uma vida espiritual de pedinte, vive comendo de migalhas, vive sendo excluído, vive sendo rejeitada. Todo cego que nasceu cego, espiritualmente falando, irmão, vive como cego, está na escuridão, está nas trevas, na ignorância, não tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite. O que o Salmo 1 vai dizer? Bem-aventurado o varão que o quê? Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem tem prazer na palavra de Deus encontrou o maior tesouro da vida. Encontrou o maior tesouro, irmãos. Encontrou o norte para a vida dele, encontrou a rota, o destino. Agora o cego espiritualmente, ele vai viver mendigando, vai viver implorando, comendo migalhas. Ele nunca vai sentar na mesa da honra para poder comer do pão que vem do Pai, que o Pai compartilha entre nós. Então Jesus, ele veio sobre a terra, ele era o único ser vivente que estava ali, que enxergava o reino de Deus. Os demais eram cegos. Então Jesus agora ele vai mostrar para a gente, vai nos ensinar como abrir os olhos da cegueira espiritual. Então Jesus chega diante daquele homem e ele cospe com a sua saliva e faz um lodo, faz um barro. Com aquele barro ele passa nos olhos. Eu até coloquei uma gravura ali, né? De Jesus passando o barro nos olhos daquele homem. E de repente Jesus fala com ele: vai lavar. Quando Jesus ele cospe, irmãos, a saliva tem um papel importante para a gente, que ajuda no quê? A saliva. Qual que é o papel da saliva? Ninguém sabe.
Nem eu sei. A saliva, ela separa, né, os nutrientes ali, as vitaminas, ajuda na digestão. Vai comer um negócio com a boca seca, sem saliva, para você ver. Não desce de jeito nenhum. Então a saliva tem esse papel de fazer o quê? Fazer entrar o pão, o alimento. A saliva tem esse papel, trazer de fora para dentro. Nutrir. Sempre fala de um favorecimento. Agora cuspir, quando você cospe, você está jogando fora, você está sacrificando uma coisa que era para beneficiar você. A saliva é para beneficiar o corpo, mas quando ela é jogada numa terra cuspida, não vale de nada, é um sacrifício. Então o que Jesus está ensinando aqui para abrir os olhos? Eu sempre preguei isso aqui, irmãos, para vocês. Os olhos se abrem, não é quando a gente ora para comer o pão, mas quando ora para partir o pão. Diga assim: melhor é dar do que receber. Então, ao invés de Jesus, olha só a dinâmica de Cristo aqui do Evangelho. Ao invés de Jesus usar a sua saliva para comer o pão, para a sua autossatisfação, para o seu benefício próprio, quando ele cospe e faz aquele barro, ele está ensinando a gente que os olhos só vão se abrir quando você viver servindo. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Pessoas que só querem viver para se nutrir, para sua autossatisfação, para o seu paladar. Então a saliva ajuda a gente no paladar também. Comer, que delícia, como isso está sendo bom para mim, como isso está me satisfazendo, que prazer que eu estou sentindo. Agora quando você cospe, isso está dizendo o quê? Está falando sobre jogar de dentro para fora. Então Jesus está ensinando: os olhos só vão se abrir dos cegos quando você servir a Ele com aquilo que está dentro de você. Amém, irmão? Glória a Deus. Ao invés de você pensar em se beneficiar comendo pão, você vai repartir, você vai dar de graça o que você recebeu. A unção, meu irmão, não é quando você fala: Deus me unge para mim ser abençoado e resolver os meus problemas. É quando você fala assim: Deus, eu quero resolver o problema do próximo, aí Deus te dá unção. Aleluia. A unção não é para sua autossatisfação. Essa espiritualidade que tem hoje, irmãos, que está sendo ministrado nas igrejas aí, que é do arrepio. Vem aqui para você sentir a unção. Você vai até cair no chão, vai ficar estrebuchando. Você vai levantar: nossa, mas foi gostoso demais. Isso não é unção, não. Porque a unção verdadeira é aquela unção que Deus te dá para beneficiar o outro. Vou dizer mais uma vez: você já é filho, você já é filha. E se você se colocar na condição de dar ao teu próximo aquilo que você já tem, Deus vai te dar uma unção poderosa. A unção não é para a gente virar os olhos, não é para a gente arrepiar o cabelo, não é para a gente ficar rodopiando, mas a unção é para abrir os olhos do cego, para tirar aquele que está na escravidão do pecado, aquele que está mendigando espiritualmente, chamar ele: vem aqui, porque a partir de agora você vai viver uma nova vida. Aleluia, 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 aleluia. E a saliva aqui, irmãos, também tem uma tipologia muito forte da palavra, porque a palavra de Deus, ela é a água que nos purifica. Aleluia. A saliva de Jesus, uma saliva santa, ungida, formou o barro. Ali fala da formação do homem, né? O homem foi formado do barro, do pó da terra. Deus fez o barro ali com pó e assoprou nas narinas do homem. Olha aqui, ó, o movimento. Não é sucção, mas é, ó, o movimento de Deus, o movimento da igreja deve ser esse, ó. Toma, recebe, toma aí, meu irmão. O dia, irmãos, que a meia dúzia dos irmãos tiver que entender isso, nós não vamos aguentar de tanto Pentecoste na igreja. Porque não vai ser só um para dar para todo mundo, vai ser um para começar a compartilhar, mas o outro vai entender, vai começar a compartilhar também. Daqui a pouco o outro que recebeu começa a compartilhar e vai virar uma bagunça santa, um Pentecoste, um avivamento, porque todo mundo vai começar a transbordar a presença do Espírito. De graça eu recebi, de graça eu vou dar.
Esse aí é o homem que te curou, é aquele que fez barro no sábado. Ele fez barro no sábado, porque esse barro é diferente. Esse barro, ele fala da origem. Essa é a origem da nossa vida espiritual. Essa é a originalidade, é o gênesis da vontade de Deus, irmão. Aleluia. É a gente saber que nós viemos do barro, mas que dentro de nós existe um tesouro espiritual. Somos vasos feitos de barro, mas existe um tesouro poderoso dentro de nós. O que está dentro de você é muito poderoso. O Espírito Santo quer que você compartilhe isso. Sabe como é que nós vamos abrir os olhos dos cegos? Compartilhando para eles aquilo que o Senhor nos deu. Sabe como que você deixa de ser cego? Quando você se posicionar no centro da vontade de Deus. Enquanto você andar na contramão, que é o comer o pão, é receber, você só quer receber, só comer o pão, só ser nutrido, você vai continuar cego. Você pode ser um ex-maconheiro, um ex-cachaceiro, um ex o que for, vai continuar oprimido. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas no partir do pão, os nossos olhos se abrem. Diga assim: no partir do pão, os nossos olhos se abrem. Então deixa de ser cego nessa noite. Você não veio buscar uma bênção para você, mas você veio aqui para ser uma bênção. Se você entender isso, um fio de cabelo seu vai estar ungido, meu irmão. Satanás vai ter medo de um fio de cabelo seu, porque ele sabe que você é um canal da presença de Deus aonde você for. Sabe por que às vezes muita gente reclama e fala assim: ah, minha casa é tão problemática, o meu relacionamento dentro de casa é tão problemático, parece que é um vazio dentro da minha casa. Sabe por que você sente isso? Porque você está vazio também. Vou repetir. Sabe por que aonde você vive, aonde você frequenta, você sente um vazio nas pessoas e elas estão sugando de você o pouco que você tem? Sabia disso, irmão? Todo ambiente que a gente vai, por exemplo, você está aqui agora. Tem dia que eu chego lá em casa todo dolorido, todo arrebentado, depois que eu prego. Sabe por quê? Porque muita gente vem para sugar. Vem para sugar. É como se fosse um buraco negro, que tudo que entra lá dissolve. O tanto que eu der para algumas pessoas não é o suficiente. Mas a partir do momento que nós temos 2, 3, 4, 5, que começa a dar, começa a partilhar, aí nós alimentamos uma multidão. Jesus, irmãos, ele multiplicou os pães, sim ou não? Alimentou a multidão, sim ou não? Mas deixa eu contar um grande segredo. Se não tivesse aquele rapaz com 5 pães ali, não tinha acontecido o milagre. Aquele rapaz poderia ter saído de fininho e falado assim: eu vou guardar minha merenda, ninguém vai comer meu pão. Tá doido? Uma multidão de mais de 5.000 pessoas, só de homem. Eu com 5 pãozinhos, vou sair caladinho, vou comer lá na moita meu pãozinho lá, caladinho, pãozinho com queijo, falar queijo, pão com peixe, vou comer caladinho. Sabe o que o menino fez? Chegou lá no meio dos discípulos e falou assim: gente, vocês estão precisando de pão aí? Eu quero doar os meus pães. Eu quero doar os meus pães. O que eu tenho eu vou dar. Eu deixo de comer para poder compartilhar isso aqui, porque eu já estou saciado com o pão que eu estou comendo, que Jesus está dando aqui espiritual. Quem se alimenta do pão espiritual não vive atrás de coisas visíveis e materiais. Você vai viver até quando nesse buraco negro, esperando alguém que vai mudar a sua vida, alguém que vai curar a sua carência, alguém que vai pagar as suas contas? Oi, você está no planeta Terra, meu irmão, o mundo jaz no maligno. Ou você entra no fluxo do rio de Deus e setua uma bênção a ponto de abundar e superabundar a glória de Deus. Você nunca vai ter carência, porque Deus quer colocar uma fonte inesgotável em você. Ele quer colocar. E as pessoas não vão conseguir sugar a sua energia, porque o que vai sair de você é a virtude do Espírito Santo.
Aleluia, a multidão tocava em Jesus. E aquela mulher que estava morrendo, hemorragia sanguínea, tocou em Jesus. E ele falou assim: para aí, alguém me tocou. Alguém me tocou. Mestre, mas todo mundo está te tocando, a multidão está te apertando aqui. Ele falou só: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu energia de mim aqui, saiu poder. Aleluia, aleluia. Deus vai te dar uma fonte inesgotável de virtude, que nunca vai cessar. Você pode levantar sua mão direita e falar: Senhor, eu quero ser essa bênção. Você tem que sair daqui bem resolvido nessa noite e dizer: apenas o Senhor é o que eu preciso, porque eu quero partilhar o pão, Senhor. Eu quero assoprar o Teu Espírito sobre as pessoas. Eu quero partilhar da Tua graça, daquilo que o Senhor me deu gratuitamente, meu Deus. Eu não quero viver, Senhor, como um sanguessuga, como um buraco negro, só querendo. Não, mas eu quero cuspir, meu Deus, essa saliva da unção, da água viva, da Tua palavra. Meu Deus, eu quero que o Senhor me use. Glória a Deus. Há poder na tua boca, há poder nos teus lábios, há poder na tua mão. Aleluia. Jesus, ele fez o barro e com a mão poderosa dele, ele tocou nos olhos daquele cego. Aleluia. Porque ele é a luz que abre a vista dos cegos. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pastor, e se eu continuar do jeito que eu estou? Tá bom demais. Só quero que Jesus faça um remendo na minha vida. Só quero que Jesus cola a orelha de volta que eu cortei de Malco. Lembra que o Pedro cortou a orelha de Malco? Jesus foi lá, mesmo nos minutos finais, para ser preso, levar para a cruz, teve que ir lá consertar o que Pedro fez. Vem cá, Malco, deixa eu colar essa orelha no seu. Colou. Mesmo sendo levado para ser preso. Irmãos, até quando nós vamos querer viver dessa forma, só remendando, só colando a orelha que foi arrancada? Nós temos que viver uma nova vida no Senhor. Para com esse negócio de: Senhor, eu só quero que o Senhor só resolva esse probleminha da minha vida, está tudo bom. Não está tudo bom. O que Ele quer é que você seja um canal de bênção. O que Ele quer é que o Espírito Santo exale de você e todo mundo enxergue isso em você. Hoje, irmãos, eu não me comovo quando eu vejo pessoas. Eu oro em línguas, eu creio nos dons espirituais, mas hoje em dia parece que banalizou, né? Não parece? Banalizou. Eu não me comovo mais com isso. Antigamente eu achava que o crente cheio do Espírito Santo era aquele que você não podia olhar para ele. Tinha um colega nosso, um irmão, e lá em Pará de Minas, que nós estávamos no ponto de ônibus esperando lotação para ir embora depois do culto, conversando normal, ponto cheio. Ele: que é isso, irmão? Que é isso? O que aconteceu aí? Do nada, o assunto tinha nada a ver. Ele dava uma rajada de língua estranha e eu: nossa Deus, que é isso? Homem santo. Irmãos, eu não me comovo muito com isso mais não, hoje não. Porque eu acredito que quando a gente tem um Espírito Santo, é notável. É notável. Lembra que eles perguntou para aquele cego: é você mesmo? Você é aquele mesmo? Sou eu mesmo. Você está tão diferente. Realmente estou tão diferente. O que aconteceu? Você está orando em línguas? Está profetizando? Não, o que aconteceu é que eu era cego, agora eu vejo. Irmãos, a abertura dos olhos é instantânea. Pode acontecer aqui hoje. Pode, não vai acontecer. Olha que maravilha. A partir do momento que os olhos se abrem, tudo muda em você. Quem vai olhar para você e falar: você está diferente, o que está acontecendo? Não, eu estou vendo tudo diferente agora. Eu vejo tudo diferente. Por isso que eu estou diferente. Irmãos, você vai ser exatamente aquilo que você vê. Se você não vê nada, você não é nada. Você vai aonde os seus olhos alcançar. É por isso que Deus falou com Abraão: sai dessa tenda. Você está só vendo um monte de couro, um monte de pano. Sai de dentro, você está limitando a sua visão. Eu não fiz você para ser uma tenda. Eu fiz você para ser uma estrela. Sai para fora e conta as estrelas. Começa a contar as estrelas.
Deus está abrindo a sua visão aqui hoje. Você não é aquilo que disseram para você que você é. Você não é aquilo que o diabo está dizendo para você todo dia, falando que você é um derrotado, você é uma coitada, você é uma depressiva, você é uma doente, você é um carentão, você é uma carentona. Não acredita no diabo, acredita naquilo que você vê pela fé. E agora você vê com os olhos da fé. Você era cego, era cega, agora você vê. Eles perguntavam para ele, mas como é que é? Quem que é esse Jesus? Me explica, como é que foi? Ele falou, gente, eu não sei de nada, só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Sabe o que as pessoas vão perguntar para você? Falar assim, o que eles fizeram na sua cabeça? Que lavagem cerebral fizeram na sua cabeça? Eu falo assim, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Ele abre os nossos olhos, porque a partir desse momento tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Você não vai ter mais medo das afrontas de Satanás. Não vai ter mais medo, porque o inimigo pode cercar você, como cercou Eliseu, cercou o profeta. Estava dormindo tranquilo. O servo dele falou assim, Senhor, olha lá fora para o senhor ver, chega na janela e veja, os inimigos nos cercaram. Ele olhou assim, tirou a remela do olho assim, vou voltar a dormir de novo. Mas como assim? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. O menino voltou para fora, quando chegou lá ele não viu mais nada de inimigo. Ele olhou para cima e viu carros de fogo, carruagens e cavalos e anjos de fogo. Isso é muito mais poderoso do que esses inimigos aqui. Aleluia! Vamos parar com esse negócio, irmão. O diabo está levantando. O diabo levantou essa semana, pastor. Tem que tá feio. Por que você sumiu, fulano? O diabo levantou, né? Aí então quando ele levantar, você some da igreja. Se ele levantar, meu irmão, levanta mais alto do que ele, porque Paulo vai dizer que nós estamos assentados em lugares altos. O nível que nós estamos é muito mais alto do que aonde Satanás está. O lugar que Jesus preparou para mim e para você estarmos assentados hoje é um lugar muito mais alto do que aonde Satanás está. Por isso, meu irmão, não olhe para o diabo de baixo para cima, mas olhe de cima para baixo. Você está sentado com Jesus à direita do Pai. Você pode olhar para baixo e falar, Satanás, sai daí agora em nome de Jesus. O inimigo não é tão grande como se parece. Amém? Quem está recebendo esse espírito de ousadia aí? Vamos colocar de pé, irmão? Vamos orar? Canta um pouquinho aí, Daniel, deixa Deus te usar. Eu vivi dentro de um calabouço. Eita, você mexeu comigo agora, hein? Aprisionado sem poder sair. Cadê a bateria, João? Para mim era o fim do mundo. Levanta a mão e adora o Senhor. Era sair daqui. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, estendeu a mão pra me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Adore a Jesus, adore. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Aleluia. Feche os olhos. Eu quero que você deixe agora o Espírito Santo tocar nos seus olhos. Sinta como aquele homem que sentiu as mãos de Jesus tocando nos olhos. Depende de você agora. Jesus passou aquele barro nos olhos dele e falou assim, vai e lave. Por que Jesus não limpou os olhos dele e falou, começa a enxergar? Mas Jesus deu uma missão para ele, vai andando lá no tanque e lave. Sabe por que Jesus fez isso? Porque o milagre também depende da sua cooperação. Irmão, não tem milagre para quem fica igual uma estátua assim, para quem?
Você está falando, a pessoa está assim, como é que é? Repete para mim o que ele falou. Se você quer de verdade, você tem que agarrar, tem que pular na frente. Você tem que superar a multidão, você tem que enfrentar a multidão, você tem que quebrar o telhado, descer pelo telhado. Você quer um milagre, você tem que mostrar. Veja o que grande é a sua fé. Você acha que essa mulher que estava com fluxo de sangue chegasse e olhasse para a multidão e falasse, não, estou tão desanimado, tem que enfrentar essa multidão para chegar até Jesus? Não vou mexer com isso não. Ela tinha morrido com hemorragia sanguínea, mas ela não olhou a dificuldade que ela tinha, ela enfrentou porque ela tinha fé. Aleluia! Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, aleluia! Ele está abrindo os seus olhos para que você abra os olhos de muita gente em nome de Jesus. E nós vamos orar agora para que os seus olhos se abram. É no partir do pão, irmão, deixa eu dizer para vocês. Já são mais de 20 anos que os meus olhos se abriram. E a partir do dia que os meus olhos se abriram, nunca mais eu fui o mesmo. Se você não quer mais ser o mesmo, peça a Ele para se revelar para você agora. Eu vou dar um minuto para você fazer algo aí. Para você fazer algo. Não espera eu fazer para você não. O que eu fiz eu já entreguei para você aqui.